Quando eu achei que já não poderia ser surpreendido pelas televisões portuguesas com as alarvidades que são ditas pela maior parte dos comentadores, eis que surge Henrique Raposo em mais um dos seus episódios de comentário político semanal e diz que o conflito do Chega com Teresa Moraes foi motivado pelo machismo da bancada parlamentar do Chega e não por causa do ato de tirania e de desrespeito pelas funções que desempenha de Teresa Moraes. E, portanto, vamos ouvir as alarvidades que diz Henrique Raposo, e perdoem uma expressão, não há outra forma de o descrever. Ele está claramente orgulhoso do que está a dizer, mas não poderia estar a ser mais ridículo. Mas enfim, eu como defensor acérrimo da liberdade de expressão, defendo que Henrique Raposo deve poder dizer todas as alarvidades que entender. No entanto, eu também me reservo no direito de responder, que é para não pensarem que isto é verdade ou que tem algum fundamento minimamente real. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Sim, absoluto. Eu acho que ficou bastante claro que a bancada do Chega representa bem aquilo que hoje em dia se chama a manosfera ou um machismo cada vez mais aceso. Mas deixa-me dizer que apetece-me dizer que a Teresa Moraes foi mesmo a coisa mais interessante que aconteceu à política portuguesa nestes anos cinzentos, pardacentos, medíocres mesmo. Este tempo do Luís Montenegro é profundamente medíocre. E a semana passada e esta tem sido um raio de luz, porque de facto o Chega rasga as vestes e sai do Parlamento porque não consegue estar a receber ordens de uma mulher. E uma mulher que assume o poder de maneira natural. A Teresa Moraes não está ali encolhida e a pedir licença, não. Assume o poder naturalmente e isso incomoda de facto. Porque de facto a nossa sociedade e todas as outras, acho eu, ainda não estão bem preparadas para receber com naturalidade o poder de uma mulher. O Henrique Raposo é um dos comentadores mais ridículos das televisões portuguesas e, portanto, dito isto, agora vou fundamentar as minhas convicções, porque eu não sou como o Henrique Raposo, que manda meia dúzia de cuspidelas para o ar sem qualquer fundamento e acredita que disse aqui uma grande coisa, quando, na verdade, a única coisa que expressou foram um conjunto de emoções absolutamente irrelevantes e ridículas. Vamos por partes. O grupo parlamentar que abandonou a Assembleia da República pós-conflito Teresa Moraes tinha mulheres. Rita Matias, Madalena Cordeiro, Patrícia Carvalho, Marta Silva, N deputadas do Chega são mulheres e decidiram, com André Ventura, abandonar a Assembleia da República. Portanto, não creio que estas deputadas tenham problemas com o sexo de Teresa Moraes. Se calhar têm problemas com o ato de tirania que Teresa Moraes praticou. Por outro lado, esta ideia de que o Chega é um partido que representa uma espécie de ódio às mulheres ou alguma coisa do género, saibam que eu vi recentemente um estudo, e acho que era de 2024, se não me falha a memória, em que em torno de 40% do eleitorado do Chega são mulheres. Portanto, a não ser que o Henrique Raposo esteja disponível para dizer que todas estas mulheres são machistas e só ele é que está certo, enfim, esteja à vontade. Por outro lado, os maiores embates que o André Ventura e o Chega tiveram na Assembleia da República foram essencialmente com 3 homens: Augusto Santos Silva, Ferro Rodrigues, António Costa e Rui Tavares. E, portanto, porque é que quando o André Ventura tem um embate super violento com Rui Tavares, com António Costa, até com Luís Montenegro, já tiveram duras brigas na Assembleia da República, apesar de que são incomparáveis com as brigas que tiveram com Augusto Santos Silva e Ferro Rodrigues, porque é que quando as brigas são com homens o sexo é ignorado, mas quando são mulheres de repente o sexo é a causa? Deixem-se de tretas, honestamente. Sabem qual é o auge da igualdade na política portuguesa? É haver embates intensos e serem tão intensos entre 2 homens como são intensos entre um homem e uma mulher. A Mariana Mortágua nunca se queixou de ser vítima de machismo por parte de André Ventura, independentemente da violência que houvesse nesses embates, e diga-se de passagem que eram embates bastante violentos. Mais uma coisa importante: André Ventura é chamado a atenção por Teresa Moraes, ou um deputado do Chega, já não sei quem é que fez a declaração, porque se referia a 3 deputadas e dizia que essas deputadas só queriam saber de determinados tipos de violações, sendo que ignoravam as violações praticadas por minorias. As pessoas visadas na declaração não fizeram defesa da honra. Ou seja, Teresa Moraes achou por bem defender 3 ou 2 mulheres
que não viram qualquer ofensa no que disse André Ventura. Portanto, tudo isto foi uma estupidez. A Teresa Moraes foi uma tirana. Ponto. E não é por ser mulher. Acordem para a vida. Ou responsabilizamos as pessoas independentemente do sexo e lhes chamamos igualdade perante a lei, ou então tratamos as mulheres de forma... mais permissiva do ponto de vista legal, e sempre que há um embate entre André Ventura e Teresa Moraes é porque a Teresa Moraes é mulher. Então e as mulheres todas que abandonaram a Assembleia da República depois do ato de tirania que Teresa Moraes praticou? Não vi ninguém a queixar-se disso. E quando o Fabiano Figueiredo ataca a Rita Matias, também é machismo ou aí já não interessa porque a mulher é de direita? Acordem para a vida, honestamente. Já ninguém quer saber disto. Já falta a paciência, porque se houvesse algum fundamento no que Henrique Raposo está a dizer, era uma coisa. A única coisa que Henrique Raposo tem para fundamentar o que diz são sentimentos. E eu não quero saber dos sentimentos de Henrique Raposo. E acho que vocês também não devem querer saber. Vamos ouvir a segunda parte. Mas embora temos que isolar o Chega como a caricatura dessa posição. E já não é a primeira vez. Acho que todos nos lembramos ainda, ou melhor, não sei, a memória hoje em dia é tão curta que não nos lembramos coisas de outros episódios? Com meses. Há uns meses, tivemos aquele episódio com a doutora Isabel Moreira, há um deputado do Chega que até está na mesa, que lhe envia um beijinho irónico. Isso representa, a meu ver, um insulto à mulher enquanto norma. E enquanto norma até no Parlamento. Não devia ser permitido, na tua opinião? Isso é uma boa pergunta. A minha resposta, Ana, faz muita impressão não haver um poder que castigasse imediatamente esse deputado. Então estamos a ver o que é que vamos fazer com aquele deputado. Faz-me impressão não haver um castigo imediato. Como se fosse admissível, não é? Não é. É objetivo. Não é. E não é. Isabel Moreira? A sério? Que é a Isabel Moreira que o Henrique Raposo quer trazer como exemplo de uma vítima? É a Isabel Moreira que subiu ao púlpito para dizer que a coragem do Chega era pequenina e murcha fazendo este gesto? É esse exemplo que querem trazer para o debate? E o Henrique Raposo está a falar de memória curta? Não está lembrado dos conflitos com Augusto Santos Silva? Será que o Augusto Santos Silva era um transexual e eu não sabia? O Augusto Santos Silva identificava-se como mulher? É essa a tese de Henrique Raposo? Houve algum conflito na história da democracia portuguesa mais intenso do que o de André Ventura com Augusto Santos Silva? Algum? Seja ele qual for? Algum conflito? Caramba, isto é tão ridículo, isto é tão estúpido o que Henrique Raposo está a dizer que chega a ser ofensivo para a inteligência dos portugueses. E o que há não é um aumento generalizado do machismo, o que há é um aumento generalizado da crispação e da polarização política, que vai resultar em interações bastante intensas e fora da Assembleia da República também, do ponto de vista político. Como vemos, aliás, semanalmente, interações bastante intensas entre a deputada Rita Matias e o eurodeputado Bruno Gonçalves, que têm um programa no Now onde debatem intensamente. E bastante intensamente, diga-se de passagem. Nunca ninguém acusou Bruno Gonçalves, por causa da intensidade com que debate com a Rita Matias, de machismo. Mas o debate é super intenso. Chega a ter uma intensidade bastante elevada, a falarem um por cima do outro, acusações, como qualquer debate político crispado ao dia de hoje, que é bastante habitual, diga-se de passagem. Mas Isabel Moreira é mesmo o exemplo? A sério? Isabel Moreira é o exemplo? Bom, se Isabel Moreira é o exemplo, como diz o outro, eu vou ali e já venho. E, portanto, essencialmente era isto. Foi este o comentário de Henrique Raposo. Ele acredita que Teresa Moraes foi, enfim, maltratada porque é mulher. Eu só acho que foi maltratada porque é tirana. Porque a Guiar Branco não tem nada a ver com a atuação de Teresa Moraes. Diga-se de passagem, a Guiar Branco que Henrique Raposo considera que tem sido um mau presidente da Assembleia da República. Portanto, a única coisa que Henrique Raposo está a fazer é expressar as suas preferências na presidência da Assembleia da República. Mas as suas preferências não são fundamentadas com factos. Eu não sei se repararam, mas Henrique Raposo nesta intervenção não apresentou uma única prova de que Teresa Moraes tenha sido maltratada porque é mulher. E sabem porque é que não a apresentou? Porque não as tem, evidentemente. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos que deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.